Fala, torcedor corintiano, passando aqui para analisar com vocês um pouco essa eliminação dolorosa para os torcedores do Corinthians para o Novo Horizontino nesse Campeonato Paulista. Agora há pouco lá em Novo Horizonte, derrota por 1-0, gol do lateral Mike no segundo tempo. Bom, o Corinthians teve mais posse de bola, construiu mais, teve mais chances ofensivas, mas teve alguns pontos nesse jogo que chamaram a atenção. O Dorival, ele entrou com um meio de campo mais povoado, vamos dizer assim. O time teve Ranieri, André e Alan como volantes, vamos dizer assim. O meio campo ali teve no meio campo mais a parte ofensiva, o Breno Bidon e o Garro, e lá na frente o Memphis. As chances que o Corinthians teve, o Corinthians pouco conseguiu transformar em gol. O Corinthians não teve uma chance, assim, vamos dizer, clara. O Corinthians teve uma finalização boa com o Dieguinho na reta final da partida. O Corinthians teve alguns pontos, algumas finalizações de fora, mas sem grande perigo. O Jordi, ele foi exigido em algum momento, mas o Corinthians, de fato, no meu ver, nesse jogo, sentiu a falta de um camisa 9. Talvez o seu principal camisa 9, que é o Yuri Alberto, mas talvez um outro camisa 9, talvez o próprio Guinegão, que seja o reserva, que é o reserva imediato ali do Yuri, naquele jogo, nos últimos jogos, né, que sem o Yuri Alberto, talvez tenha feito um pouco de falta ali, dentro das principais chances que o Corinthians criou e não soube converter. Não vou dizer que o Corinthians não jogou a partida de hoje de forma séria para classificar, não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer, sim, que o Novo Horizontino jogou com muita garra, brigando a cada bola como um prato de arroz e feijão. Então, a cada jogada, o Novo Horizontino chegava com muita força, porque sabia que, tecnicamente, apesar do Novo Horizontino ser o melhor time do Campeonato Paulista na tabela e faz uma campanha excelente, não deve nada a ninguém, é inegável que o Corinthians, individualmente, selecionando os nomes, falando nomes, Memphis, Breno Bidon, Yuri Alberto, que está machucado, tem nomes de mais destaques, nomes mais fortes, né, nomes mais gritantes do que o Novo Horizontino. E tudo bem, mas o Novo Horizontino sabia que para isso, para conseguir essa classificação, precisaria ganhar muito também na força do empenho, como vem sendo o Novo Horizontino em todo o campeonato e como vem sendo também nos últimos anos. Sofreu por não ter conseguido subir a Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo fazendo boas campanhas na Série B, mas é um time que briga muito nos últimos anos, tanto no Campeonato Paulista quanto na Série B, e é por isso que é um time que chega nas competições e consegue conquistar boas colocações. Então essa foi a principal dificuldade do Corinthians. O Corinthians não conseguiu converter as chances que tinha em gols pela falta de um camisa 9 e contra o Novo Horizontino que brigou e guerreou em todas as bolas como se fossem as últimas. Acho que faltou também ali, não sei, o Dorival colocou o Vitinho em certo momento do jogo para dar uma abertura um pouco maior ali, mas talvez no intervalo mudando um pouquinho a forma tática do time, vamos dizer assim. Acredito que voltando do intervalo com uma alteração mais no time, abrindo um pouco mais o time, talvez um Vitinho já entrando no intervalo, ou o Dieguinho, talvez os dois, abrindo mais, colocando duas opções nas pontas, colocando um jogador só para armar e o Memphis mais enfiado, talvez seja uma opção que o Corinthians ia atacar um pouco mais pelas pontas, exigir mais atenção do Novo Horizontino nos laterais dele, lembrando que o gol do Novo Horizontino saiu com um lateral posição no caso, né? E agredir um pouco mais, vai ser um time mais ofensivo. Lembrando que o Corinthians teve mais posse, teve mais chances, mas teve dificuldade para traduzir em gols. Então, com mais dois jogadores de pontas, bolas são mais alçadas à área, lances de drible resultam em mais faltas próximas, em finalizações dentro da área, em bolas que sobram. Enfim, a chance talvez do Corinthians ter um resultado um pouco melhor. Lembrando que são hipóteses, né? O Novo Horizontino tem todo um mérito por essa classificação, foi uma classificação
com muito mérito do Novo Horizontino, com muita personalidade. O Novo Horizontino eliminou o Santos, venceu por 2-1, venceu o Palmeiras na fase classificatória, né, na eliminação, na fase de grupos, na verdade, por 4-0, foi uma grande goleada no mesmo estádio. Então o Novo Horizontino não é um time que está ali por acaso, é um time que está ali por méritos, por um bom trabalho do Anderson Moreira e de todo um time que tem alguns nomes muito bons, como o Romo, meio-campista, o Robson, atacante, o próprio Mike, lateral, que fez o gol, Jordi, goleiro, Dantas, o zagueiro. Tem nomes interessantes ali sim no time do Novo Horizontino, que está fazendo uma grande campanha e agora vai fazer essa final contra São Paulo ou Palmeiras. Já o Corinthians volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. Agora o próximo jogo será contra o Coritiba, partida no dia 11 de março, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Timão agora fora do Campeonato Paulista.